Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhor presidente, pela ordem, para um registro. O registro das efemérides, senhor presidente, senhores ministros, constitui um exercício importante na vida das instituições, pois permite relembrar eventos relevantes cuja rememoração, por isso mesmo, há de sempre merecer especial destaque. É por isso, senhor presidente, que desejo ressaltar a ocorrência de fato revestido de alta significação na vida e para a vida desta Suprema Corte. Refiro-me à passagem do primeiro aniversário da presidência de Vossa Excelência à frente do Supremo Tribunal Federal, pontuada por eventos impregnados de elevado sentido institucional e de positivas consequências no processo de administração da justiça em nosso país. Quando da posse de Vossa Excelência na presidência desta Corte, salientei que incumbe ao Supremo Tribunal Federal o desempenho do dever que lhe é inerente, o dever de velar pela integridade dos direitos fundamentais de todas as pessoas, o dever de repelir condutas governamentais abusivas, o dever de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, o dever de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a práticas discriminatórias e o dever de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal. Acentuei, então, senhor presidente, que esta Suprema Corte possui a exata percepção dessa realidade e tem, por isso mesmo, no desempenho de suas funções, um grave compromisso com o Brasil e com o seu povo, e que consiste em preservar e em fazer respeitar a intangibilidade da Constituição que nos governa a todos, sendo este tribunal o garante da integridade da ordem constitucional, impedindo, com atuação firme e independente, que razões de mero pragmatismo ou de simples conveniência de grupos, de instituições ou de estamentos prevaleçam e deformem o significado da própria lei fundamental. O que me parece de fundamental importância, senhor presidente, notadamente agora, em que se registra o primeiro aniversário da administração de Vossa Excelência à frente desta Corte, é reafirmar perante os cidadãos desta República e os demais poderes do Estado o compromisso do Supremo Tribunal Federal de jamais renunciar ao exercício do encargo de guardião da Constituição, pois, se esta Suprema Corte falhar no desempenho da gravíssima atribuição que lhe foi outorgada, a integridade do sistema político, a proteção das liberdades públicas, a estabilidade do ordenamento normativo do Estado, a segurança das relações jurídicas e a legitimidade das instituições da República restarão profundamente comprometidas. É preciso reconhecer, senhor presidente, que o Supremo Tribunal Federal, na linha de suas melhores tradições, tem sido fiel não só às premissas e aos princípios que informam a ordem jurídica fundada no Estado Democrático de Direito, mas igualmente aos objetivos fundamentais da República, como se vê de notável construção que se consubstanciou agora, em tempos mais recentes, em verdadeira jurisprudência das liberdades, cujo processo de formulação resultou
de legítima resposta jurisdicional dada por esta Suprema Corte a injustos ataques perpetrados arbitrariamente por agentes do próprio aparato estatal contra o núcleo de valores que conferem identidade e essência ao texto da Constituição. Na realidade, senhor presidente, esta Corte Suprema tem permanecido vigilante na proteção aos direitos e garantias fundamentais de qualquer cidadão. É preciso que fique claro, senhor presidente, que esta Suprema Corte não julga em função da qualidade das pessoas ou de sua condição econômica, política, social ou funcional. O Supremo Tribunal Federal é mais importante do que todos e cada um de seus ministros. Cabe-nos, desse modo, como juízes da Suprema Corte, velar pela integridade de suas altas funções, sendo-lhe fiéis no desempenho da missão constitucional que lhe foi delegada. É por isso que jamais poderemos transigir em torno de valores inderrogáveis, como a respeitabilidade institucional, a dignidade funcional e a integridade desta Corte Suprema. Importantíssimas decisões, senhor presidente, foram proferidas neste último ano pelo Supremo Tribunal Federal, todas com imensa repercussão sobre a vida dos cidadãos dessa República, bem assim sobre as próprias instituições do Estado, em clara demonstração de que os julgamentos desta Corte Suprema, julgamentos sempre pautados pela consciência responsável de seus juízes, encontram fundamento, referência e parâmetro unicamente no texto da Constituição da República, de cuja interpretação esse tribunal tem o monopólio da última palavra. Vale destacar, dentre esses julgamentos ocorridos sob a presidência de Vossa Excelência, senhor presidente, e que só fazem confirmar as sábias palavras do eminente ministro Carlos Aires Brito, de que o Supremo Tribunal Federal é uma casa de realização de destinos, algumas relevantíssimas decisões que exerceram um notável impacto na vida deste país, na de suas instituições e na de seu próprio povo, como aquelas referentes à controvérsia sobre as pesquisas científicas com as células-tronco embrionárias, a inconstitucionalidade do nepotismo, a limitação do uso de algemas, a insubsistência da prisão civil do depositário infiel, com o consequente reconhecimento da primazia dos tratados internacionais de direitos humanos sobre a legislação infraconstitucional brasileira, a repulsa à inelegibilidade de candidatos antes do trânsito em julgado da condenação e a impossibilidade de execução provisória da sentença penal condenatória, em respeito, em ambos os casos, ao postulado constitucional do estado de inocência, a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, e o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade contra medidas provisórias sobre créditos extraordinários. Impõe-se relembrar ainda, senhor presidente, alguns eventos extremamente relevantes que se produziram ao longo do primeiro ano da administração de Vossa Excelência como presidente do Supremo Tribunal Federal e cujo registro torna-se digno de menção nos anais desta Suprema Corte. Refiro-me, senhor presidente, dentre esses fatos de grande relevo político, institucional e administrativo, às seguintes realizações: ingresso do Brasil, representado pelo Supremo Tribunal Federal, como membro permanente da Comissão de Veneza, Comissão para a Democracia por Meio do Direito,
que é um órgão consultivo do Conselho da Europa, eleição do Brasil como país sede da segunda Conferência Mundial de Cortes Constitucionais, representação do Brasil em 15 eventos internacionais multilaterais e em 12 eventos internacionais bilaterais, divulgação das principais decisões do Supremo Tribunal Federal nos bancos de dados Códices, Comissão de Veneza, Glenn, Biblioteca do Congresso Norte-Americano, Conferência Ibero-Americana e Mercosul, edição de 11 novas súmulas vinculantes, repercussão geral, 128 controvérsias constitucionais com repercussão geral reconhecida, 40 já julgadas, e 33 casos de repercussão geral afastada, num total apreciado de 161 casos. Sensível redução do número de processos protocolados, autuados e distribuídos. Entre 23 de abril de 2007 a 22 de abril de 2008, portanto, ainda sob a administração da eminente ministra Ellen Grace, foram protocolados 119.787 contra 89.888, agora, na gestão de Vossa Excelência, com uma redução significativa de 25% do volume processual. Processos autuados no ano que precedeu a posse de Vossa Excelência, 102.569, contra 60.058 após 23 de abril de 2008, representando uma redução sensível de 41% do volume de processos autuados. E, finalmente, no período que antecedeu a posse de Vossa Excelência, 96.419 processos foram distribuídos, contra 54.342 agora, a partir de 23 de abril de 2008. Representando uma redução, uma diminuição de 44%. Menciono ainda, senhor presidente, a realização de 2 encontros nacionais em que representados todos os tribunais do Brasil, tribunais estaduais, federais, trabalhistas, eleitorais e superiores, e em que estabelecidas metas concretas para todo o Poder Judiciário. Celebração de novo pacto republicano, do segundo pacto republicano, para a continuação da bem-sucedida reforma do Judiciário. Contratação de 15 auxiliares egressos do sistema prisional. Criação da Central do Cidadão, que já recebeu mais de 20.000 comunicações. Instituição de programas que treinaram mais de 700 servidores. Nomeação, mediante prévia aprovação em concurso público de provas e títulos, de 164 novos servidores. Criação de faixa educativa na TV Justiça, que tem representado e que continuará a representar uma notável realização do Supremo Tribunal Federal, surgida precisamente sob a égide da presidência do eminente ministro Marco Aurélio, que teve a feliz iniciativa de estabelecer este sistema de comunicação direta, imediata, absolutamente transparente com o povo deste país. Reestruturação da Secretaria Judiciária para, primeiro, classificação e tratamento dos recursos sujeitos à repercussão geral. E, segundo, para processamento acelerado das ações penais originárias. Organização de 8 mutirões carcerários em 5 estados diferentes, como Rio de Janeiro, Piauí, Maranhão, Pará e Alagoas, com a libertação. E esse é um número impressionante, com a libertação de mais de 2.000 presos em situação irregular. Um total de presos, 2.000 que foram libertados, um total que equivale a 5 presídios de médio porte. Instituição do intercâmbio de magistrados, em que juízes provenientes de estados-partes do Mercosul conheceram
durante 30 dias, o Poder Judiciário brasileiro. Edição, e eu acho esta publicação muito importante, senhor presidente, edição pela Secretaria de Documentação da valiosa, eu diria, da valiosíssima publicação A Constituição e o Supremo, contendo as mais importantes decisões desta Corte sobre o texto de nossa lei fundamental, artigo por artigo, inciso por inciso, parágrafo por parágrafo, alínea por alínea. Também são inúmeras as realizações que o Conselho Nacional de Justiça empreendeu após abril de 2008, sob a presidência de Vossa Excelência, período no qual se desenvolveram importantes atividades, notadamente no âmbito do diálogo institucional com todos os tribunais brasileiros, e de que resultou a adoção de passos significativos no sentido da atuação conjunta de magistrados e demais órgãos do Poder Judiciário, com o propósito de tornar o sistema de administração da justiça mais eficiente, mais moderno, mais transparente e, sobretudo, senhor presidente, mais acessível ao alcance dos cidadãos, especialmente dos cidadãos necessitados e despossuídos. Destaco, por seu relevo, aquelas medidas que objetivam universalizar o acesso pleno dos cidadãos à assistência judiciária, bem assim a instituição da rede de promoção e defesa de direitos fundamentais, em clara demonstração, senhor presidente, em clara demonstração de que não são meramente teóricas ou acadêmicas as preocupações de Vossa Excelência com um tema tão sensível e caro às tradições do Poder Judiciário Nacional e à preservação da integridade da própria ordem democrática, pois, com essa rede, potencializam-se as ações de entidades e organizações não governamentais que atuam no âmbito de proteção e amparo aos direitos fundamentais, como a defesa dos grupos vulneráveis, dos despossuídos, da mulher, de pessoas portadoras de necessidades especiais, de crianças, adolescentes e idosos, e daqueles, senhor presidente, que, por descaso ou desaparelhamento do poder público, sofrem a opressão e a ignomínia do cárcere, completamente desassistidos e incompreensivelmente postos à margem do sistema jurídico, degradados em sua condição de pessoas revestidas de dignidade, de uma dignidade que é ignorada pelo poder público, de uma dignidade que é conspurcada por omissões estatais. Tais medidas, senhor presidente, como a resolução para permitir o controle das prisões temporárias, e a instituição do Núcleo de Advocacia Voluntária são, na realidade, a concretização de algumas preocupações que Vossa Excelência já revelara em seu discurso de posse na presidência do Conselho Nacional de Justiça, quando salientou que, verbis, ainda hoje nos debatemos com dificuldades para identificar as efetivas condições jurídicas de nossa população carcerária. E, a todo momento, a imprensa noticia casos que chocam a todos, como os de menores recolhidos em prisões de adultos e outros atentados inadmissíveis às garantias individuais dos cidadãos. Acredito, salientou então Vossa Excelência, que nessa seara o Conselho Nacional de Justiça, com sua capacidade de análise e de crítica, atuará em parceria com os demais órgãos públicos responsáveis, de forma a mudar de vez essa triste realidade. Daí, senhor presidente e senhores ministros,
consideradas as realizações empreendidas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, sob a presidência do eminente ministro Gilmar Mendes, a radiografia do sistema penitenciário, apresentada no 2º Encontro Nacional do Judiciário, e que divulgou dados extremamente preocupantes, pois se constatou, em diagnóstico revelador das profundas deficiências do sistema prisional brasileiro, que, além da superlotação penitenciária em todos os Estados-membros da Federação Brasileira, não há, nas unidades prisionais, separação entre presos condenados definitivamente e presos provisórios. Nem existe, de modo satisfatório, assistência judiciária ou orientação jurídica integral para os detentos necessitados e desprovidos de condições financeiras adequadas. E relembro novamente aquele impressionante e vergonhoso número de 2.000 internos que foram libertados graças à atuação dos mutirões carcerários e que já estavam indevidamente sofrendo a execução de uma sanção penal. Tanto quanto falta, e é o que se constatou, senhor presidente, no universo penitenciário brasileiro, o efetivo cumprimento pelo poder público de obrigações que lhe foram impostas pela Constituição e pela Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal tornou-se, a despeito da excelência de seu conteúdo, tornou-se um verdadeiro exercício de ficção em nosso país. Uma lei que, na verdade, proclama direitos, estabelece diretrizes, impõe obrigações ao Estado que devem ser cumpridas em favor daquele que sofre a execução da pena e que, no entanto, simplesmente é deixada de lado, justificando até uma recentíssima decisão proferida pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que, não obstante, confirmando uma condenação penal pela prática do crime de roubo, com as causas especiais de aumento de pena, suspendeu a internação do condenado no sistema prisional, garantindo-lhe o direito à prisão domiciliar até que o Estado do Rio Grande do Sul faça cumprir em seu território todas as prescrições estabelecidas em caráter mandatório, de modo cogente, a administração penitenciária. É a tal situação que se tem chegado em nosso país, em face desta não prática das disposições constantes da Lei de Execução Penal. Mas dizia eu, senhor presidente, que falta, nesse universo penitenciário brasileiro, o efetivo cumprimento pelo poder público de obrigações que lhe foram impostas pela Constituição e pela Lei de Execução Penal, como a adoção de medidas que viabilizem a prática laboral, a educação e a capacitação profissional dos sentenciados, sem se falar na inaceitável omissão dos órgãos estatais que permitem a anômala e intolerável situação de réus que, embora já havendo cumprido a sua pena, ainda permanecem presos, porque destituídos de qualquer amparo de ordem jurídica. Relevantes as observações que Vossa Excelência tem feito, senhor presidente, quando estimula, quando exorta o Estado, o aparelho de Estado, não só a instituir, mas basicamente a prover a Defensoria Pública da União e as Defensorias Públicas dos Estados com meios e recursos materiais que lhes permitam o desempenho integral da sua função, reputada pela própria Carta Política como essencial ao desempenho da atividade jurisdicional. Muito mais poderia ser relembrado nesta ocasião, senhor presidente, quando se completa o primeiro ano de mandato de Vossa Excelência à frente do Supremo Tribunal Federal. Tenho para mim, no entanto, que alguns desses eventos e realizações
que relatei representam só por si a atestação, senhor presidente, de sua atuação como magistrado responsável e fiel ao interesse público e à causa da justiça, e que será capaz, por isso mesmo, de superar, como já o vem fazendo, os graves desafios e problemas que tanto afligem o Poder Judiciário em nosso país, formulando ideias e implementando projetos em comunhão solidária com os juízes que integram esta Suprema Corte e em harmonia com os demais poderes da República, em ordem a estabelecer, em favor da cidadania, um sistema de administração da justiça que se revele processualmente célere, tecnicamente eficiente, politicamente independente e socialmente eficaz. Renovo-lhe agora, senhor presidente, ao concluir esse pronunciamento que faço em meu nome, no momento em que se completa o primeiro ano de seu mandato à frente desta Corte, os votos de saudação, de apreço, de respeito e de plena confiança que lhe apresentei quando de sua posse há um ano na presidência do Supremo Tribunal Federal. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, peço permissão a Vossa Excelência para subscrever inteiramente as belas palavras que foram pronunciadas pelo eminente ministro Celso de Mello, que é o decano da Corte, e que bem revelam o papel institucional desta Suprema Corte do Brasil, no sentido de garantir os direitos da cidadania e de prestar a jurisdição com a consciência do seu dever de guarda dessa mesma Constituição. E renovo a Vossa Excelência os meus votos de pleno êxito, de confiança, de respeito e de admiração pelo trabalho excepcional que Vossa Excelência vem realizando à frente do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, quero tomar como minhas as palavras do eminente decano desse tribunal. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar o eminente ministro Celso de Mello pelo substancioso discurso de saudação que acaba de proferir e aproveito o ensejo para cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente, pelo aniversário de um ano de gestão à frente deste colendo Supremo Tribunal Federal e auguro continuado sucesso no restante do mandato que ainda está por se seguir. Senhor presidente, eu quero dizer que faço minhas as palavras do ministro Celso de Mello. Sob a presidência de Vossa Excelência, o Supremo tem sido um leal e fiel guardião da Constituição. Cumpre a sua função institucional, Vossa Excelência honra esta Corte. Senhor presidente, também cumprimento Vossa Excelência pela passagem do seu primeiro ano de administração judiciária à frente, portanto, desta nossa Casa de Justiça. Vossa Excelência bem sequencia o excelente trabalho da ministra Ellen Grace, que passou por aqui ensinando-nos a todos que é possível estruturar a justiça brasileira na perspectiva da modernidade, da racionalidade, da proximidade mais e mais com o jurisdicionado e na guarda corajosa, fiel à Constituição brasileira. É impossível deixar de testemunhar em Vossa Excelência a convergência de virtudes excelsas, como a inteligência aguda, a fortíssima compleição intelectual. Vossa Excelência é um jurista consumado, a dedicação, a verdadeira devoção ao trabalho, e tenho certeza de que Vossa Excelência saberá fazer uso de tantas virtudes para sequenciar esse trabalho que incumbe sobranceiramente, altivamente ao Supremo Tribunal Federal, de guardar a Constituição brasileira e de projetar sobre ela mais e mais um olhar de reverência aos valores e interesses nela consagrados. Senhor presidente, associo-me às palavras inicialmente proferidas pelo nosso decano, que não só por sua posição
mas também pela iniciativa, falo em nome da Corte, para também augurar a Vossa Excelência a continuidade do sucesso. As palavras aqui proferidas serão registradas em ata. Em nome da Advocacia Pública e da União, gostaria de subscrever as palavras do eminente ministro Celso de Mello e também desejar-lhe cumprimentos pelo ano à frente do Supremo e também do CNJ. Dentre tantos relatos trazidos por Sua Excelência o ministro Celso de Mello, eu gostaria de destacar um deles que muito me impressiona, que é o trabalho dos mutirões carcerários, que é voltado àquelas pessoas que são talvez as mais relegadas da sociedade brasileira, sendo esse trabalho, ao meu ver, uma das maiores políticas de defesa dos direitos humanos hoje em andamento no nosso país. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Senhor presidente, eminente ministro Gilmar Mendes, excelentíssimos senhores ministros que integram a Corte, eminente procurador-geral da República, ocupo hoje essa tribuna, mais uma vez, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, mas com um sentimento no qual se misturam a honra, o orgulho e a alegria de poder, em nome da advocacia brasileira, em nome dos advogados, saudar Vossa Excelência por este ano profícuo de gestão. Eu não gostaria de subscrever as palavras do eminente ministro Celso de Mello, e explico por quê. Porque eu me sinto assim como que roubado, espoliado. Sua Excelência esgotou tudo aquilo que eu e o Toffoli havíamos pensado em falar. E é como que se fosse em uníssono, o eminente ministro Celso de Mello, ele descreveu passo a passo as grandes realizações dessa Suprema Corte sob a gestão de Vossa Excelência. Eu me permitiria destacar alguns pontos que são essenciais e marcantes. Vossa Excelência não apenas abriu as portas dessa Suprema Corte para a sociedade civil, Vossa Excelência abriu os poros da Suprema Corte, reativando algo que havia se iniciado sob a gestão da eminente ministra Ellen Grace, as audiências públicas. Quando é que o Judiciário fazia isso? O Judiciário saiu de seu hermetismo para ouvir especialistas, entidades devotadas às diferentes causas públicas, cujos temas vêm em debate aqui. Vossa Excelência foi além. Eu tive a honra de, representando a OAB, participar da solenidade de abertura no Conselho Nacional de Justiça, quando se iniciaram os trabalhos em prol dos presos deste país, quando a justiça deste país começou a voltar os seus olhos para os párias, para os prostitutos, para a ralé, para os presos, os desvalidos, que é, sem dúvida alguma, o maior programa de direitos humanos que já se fez neste país. A execução penal, senhor presidente, sempre foi o primo pobre das ciências penais, mas não apenas das ciências penais. A execução penal, ela quase que nunca era olhada, porque não dá voto fazer cadeias, porque na preferência da alocação dos recursos, talvez hajam coisas mais auspiciosas, mas uma sociedade que clama por segurança não pode descuidar deste importante aspecto, que é o setor penitenciário. E Vossa Excelência ergueu a sua voz em boa hora e liderou não apenas a radiografia desse sistema penal, desse sistema penitenciário falido, mas liderou a mudança disso. Aí estão os casos de presos inúmeros que foram soltos, mas há mais, senhor presidente. Vossa Excelência, num momento delicado desta nação, Vossa Excelência teve a coragem, a dignidade de erguer a sua voz para pôr cobro
a práticas que não são nada condizentes com o Estado de Direito, práticas que mais bem caracterizariam um Estado de polícia. E Vossa Excelência ergueu a sua voz em boa hora para colocar as coisas nos seus lugares. E nós, cidadãos, devemos isso muito particularmente à ação de Vossa Excelência. Nós, advogados, ainda não nos esquecemos do empenho de Vossa Excelência na colocação em pauta da súmula de número 14, tão cara não apenas a nós advogados, mas à própria cidadania, porque garante ao profissional incumbido de falar pelo cidadão nos pretórios a prerrogativa de examinar decretos de prisões para saber se eles foram bem lavrados, se há justa causa em prisões. E graças ao empenho de Vossa Excelência, nós cidadãos hoje temos mais segurança. Podemos dizer que hoje às 4 ou 5 horas da manhã se toca a nossa campainha. Pode ser que seja o leiteiro, pode ser o padeiro. Mas nós sabemos que vivemos num Estado de Direito, que as nossas instituições funcionam. Eu vou me permitir, para encerrar, senhor presidente, e venho aqui a pedido do meu querido presidente César Brito, que fez questão que a Ordem dos Advogados estivesse presente, e vou repetir, senhor presidente, algo que disse o eminente ministro Marco Aurélio, quando Sua Excelência recebeu o Prêmio de Direitos Humanos na OAB. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Vossa Excelência é esse homem que nos enche de orgulho de ser advogados e cidadãos no Brasil. Muito obrigado. Registro que os pronunciamentos aqui feitos, do ministro Toffoli e do doutor Torão, serão também devidamente integrados à nossa ata. E gostaria de destacar, doutor Torão, que, na verdade, este não é um trabalho solipsista, não é um trabalho de um homem só. Creio que nós devemos a construção e a consolidação do Estado de Direito do Brasil, do banimento do Estado policial, à atuação firme do Supremo Tribunal Federal. Senhores ministros, registro a presença no plenário dos alunos do curso de Direito da Universidade Católica de Goiás, campus de Goiânia, e das faculdades Planalto e Esplan. E já foi registrado no pronunciamento do ministro Celso de Mello que o Brasil será sede da próxima Conferência Mundial de Cortes Constitucionais. O primeiro evento foi realizado na África do Sul, em Cape Town, um evento de singular importância, e agora está planejado para o ano de 2011, já na gestão do ministro Peluso. O ministro Lewandowski, que esteve, inclusive, em Cape Town, neste evento significativo, com participação de quase 100 cortes. Muito provavelmente nós teremos um número acima disto no Brasil, discutindo questões relevantes sob os auspícios da Comissão de Veneza. Chamo a ação civil originária 758 da relatoria do ministro Marco Aurélio, autor Estado do Sergipe, réu União. Haverá sustentação oral. Presidente, esta ação originária, ajuizada pelo Estado de Sergipe contra a União Federal, visa ao recálculo dos valores e a liquidação integral de parcelas vencidas e vencendas, a contar de abril de 1999 até o efetivo pagamento, concernentes aos repasses do Fundo de Participação dos Estados. Alega haver redução na base de cálculo ante as deduções pela Secretaria do Tesouro Nacional nos valores recolhidos com imposto de renda, pessoa jurídica, das contribuições do Programa de Integração Nacional, PIN, e do Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste, criados, respectivamente, pelos Decretos-Leis 1106, de 70, e 1179, de 71. Segundo sustenta, a prática viria causando decesso nos recursos repassados ao Estado, no que se refere ao rateio do citado fundo.
Eis os dispositivos de regência e transcrevo no voto para efeito de documentação. Aduz o autor que os créditos descontados a partir das citadas normas são incompatíveis com a ordem constitucional vigente, tendo em vista a circunstância de o parágrafo 1º do artigo 159 da Carta Federal prever como única dedução possível na base de cálculo a relativa ao que for arrecadado com o imposto de renda retido na fonte pelos estados e municípios. Afirma que os critérios de dedução e distribuição da receita aos estados só podem ser alterados mediante emenda constitucional, a exemplo do ocorrido com o Fundo Social de Emergência, instituído pela emenda de revisão número 1. Apresenta ainda demonstrativos da quantia supostamente devida ao Estado. Ao fim, pleiteia a condenação da União no recálculo e pagamento dos valores das parcelas do Fundo de Participação dos Estados, referentes à cota que lhe cabe desde 1999, afastando os descontos relativos ao Proterra e ao PIN, inclusive quanto às prestações futuras, mais juros da mora, correção monetária e honorários advocatícios. Na contestação, a União sustenta que os valores que ingressam como receitas aos mencionados programas governamentais não configuram a arrecadação de imposto de renda, uma vez que decorrem da opção concedida às pessoas jurídicas de, ao recolher o tributo, contribuir a título de incentivos fiscais para o Fundo de Investimentos da Amazônia, FINAM, e o Fundo de Investimento Nordeste, FINOR. Esclarece que parte do montante aplicado nesses incentivos é destinada ao Proterra e ao PIN, que vêm sendo mantidos dessa forma ao longo dos anos e cuja extinção está prevista para 2013, conforme preceituado no artigo 2º da Lei 8.167/91, que eu também transcrevo para efeito de documentação. As parcelas destinadas aos fundos constituiriam produto de incentivos fiscais, cujas bases de cálculo são os valores arrecadados a título de imposto de renda, ou seja, trata-se de receitas de programas governamentais custeadas por renúncias fiscais, considerada a competência da União para isentar ou conceder incentivos relativos à espécie tributária. Assegura que a Secretaria do Tesouro Nacional utiliza o termo receita de forma genérica para atender ao disposto no artigo 162 da Lei Básica Federal e que a soma contábil dos valores arrecadados aos fundos e ao imposto de renda serve para a conferência de cálculos, visando a repartição correta. Evoca pronunciamentos favoráveis do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público em matérias idênticas, preconizando a improcedência do pedido e a condenação do autor a satisfazer os ônus sucumbenciais. Postula, sucessivamente, a exclusão das parcelas já prescritas. Juntou os documentos de folha 34 a 58. A seguir, abre vista ao Estado de Sergipe, que se manifestou a folha 63 a 71, aludindo aos limites do tema versado no processo, a legitimação da dedução de valores reservados a programas do governo federal, incidentes sobre a totalidade da receita com imposto de renda, não sobre a parcela que lhe cabe, considerada a forma de divisão aos entes federados prevista no artigo 159 da Carta da República. Destaca a não recepção pela ordem constitucional vigente dos mencionados dispositivos dos decretos-leis 1106 de 70 e 1179 de 71, ante a previsão constitucional de dedução do tributo e o destino dado aos valores descontados. Atribui às contribuições para o PIN e o Proterra a qualidade de rótulos de parte da arrecadação e de imposto de renda, criados para excluí-las do cálculo da repartição aos estados. Haveria artifício voltado a beneficiar indiretamente a União, em face do fomento
de programas federais, o que torna irrelevante a análise da questão sob a ótica da legalidade da renúncia fiscal. Instadas a Folha 73 a produzirem provas, as partes declinaram do ônus. Aberto prazo para apresentação de razões finais, o autor ratificou os termos da inicial. A ré, por sua vez, a folha 95 a 102, aludiu à distinção entre as espécies de receitas. Diz que, enquanto nos fundos as contribuições possuem caráter facultativo e contraprestacional, por se tratar de incentivos fiscais com destinação certa do produto, PIN e Proterra, e haver contrapartida na aplicação dos recursos nas regiões Norte e Nordeste, a arrecadação do imposto de renda ostenta natureza tributária específica, ante os pressupostos da compulsoriedade, da não vinculação e da destinação do produto. Defende assim que, em momento algum, as receitas do imposto e das aplicações em incentivos fiscais se misturam, indicando a existência de ingressos e bases de cálculo completamente díspares. O Procurador-Geral da República, folha 104 a 108, aduz que os valores referentes ao PIN e ao Proterra, previstos nos decretos citados, não ingressam na receita tributária da União de forma autônoma, visto que decorrem da arrecadação do imposto de renda à pessoa jurídica, de sorte que compõem o valor de sua receita bruta e, como tal, devem ser abatidos da base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados. Observa que ao contribuinte é facultado optar pela aplicação de parte do valor do imposto devido em fundos de investimento a título de incentivo fiscal. Além disso, diz que a arrecadação do incentivo integra a receita do imposto de renda da pessoa jurídica para compor o valor bruto. Daí a necessidade de dedução daqueles destinados ao PIN e ao Proterra, antes de ser repartido. Menciona entendimento firmado pelo Tribunal de Contas da União e parecer técnico elaborado pelo Ministério Público Federal abordando o tema. Ao fim, manifesta-se pela improcedência do pedido. É o relatório. Pelo autor do Estado do Sergipe, falará o doutor André Luiz Santos Meira. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia Corte Suprema, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, aproveito a oportunidade para, inclusive, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, trazer voto de congratulações pela passagem desse primeiro ano à frente da presidência dessa egrégia Corte, inclusive marcada, como bem relatado pelo Sua Excelência, o ministro Celso de Mello, por grandes avanços, não só para essa Corte, mas para o todo o Poder Judiciário brasileiro. Excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Celso de Mello, excelentíssimos senhores ministros componentes dessa egrégia Corte Suprema. O relator sou eu, Excelência. Desculpe, Excelência. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, senhoras e senhores, nobres advogados, procuradores, o Estado de Sergipe ajuizou a apresentação originária em desfavor da União, aduzindo ser indevida a redução da base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, postulando, além do recálculo, a devolução dos valores decorrentes dessa diferença. Sustenta, em apertada síntese do Estado de Sergipe, que a União vem efetuando, sem amparo no ordenamento jurídico brasileiro, deduções no valor da arrecadação a título de imposto de renda de pessoa jurídica, no que diz respeito a contribuições para o FIM, PIN e Proterra, o que vem acarretando a redução no montante destinado a esse fundo condicional e, portanto, prejuízos ao Estado autor. A União, por sua vez, sustenta que os recursos que ingressaram como receitas do PIN e Proterra não fazem parte do produto da arrecadação do imposto de renda, na medida que são decorrentes da opção que o contribuinte fizeram para aplicação dos incentivos fiscais quando do pagamento do imposto devido. O Ministério Público, como bem relatado, em sua manifestação, disse que os valores referentes ao PIN e Proterra não ingressam na receita tributária da União de forma autônoma, visto que decorrem da arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica, de sorte que compõem o valor da receita bruta, e, como tal, devem ser abatidos da base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados. Excelentíssimos senhores ministros,
A ideia de federalismo pressupõe a autonomia política dos seus entes federados, uns em relação a outros. A autonomia é essa que não pode ser meramente nominal ou semântica, mas de fato. Exatamente por isso, não há possibilidade de se admitir, por parte do ente da União, ente responsável pela centralização dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, que haja qualquer espécie de condicionamento ou limitação ao repasse dos valores a esse fundo, salvo, evidentemente, aqueles previstos na Constituição Federal. No caso em tela, a União, portanto, embora detenha competência para regulamentar, legislar o imposto de renda de pessoa jurídica, não possui competência para dispor do produto da arrecadação desse imposto, porquanto também de titularidade dos estados e dos municípios. Ora, ao dispor unilateralmente do produto da arrecadação, que também são titulares Estados-membros e os municípios, a União interfere de forma desautorizada pela Constituição da repartição de receitas tributárias, e isso vulnera o Pacto Federativo. Em precedente recente, julgado em junho do ano passado, essa egrégio Corte Suprema, no RE 572762, de relatoria do eminente ministro Ricardo Lewandowski, julgou uma questão envolvendo o Estado de Santa Catarina com os municípios locais. A questão naquela oportunidade que se examinou consistia em saber se era lícito ao Estado de Santa Catarina postergar o repasse de parcela do ICMS devido aos municípios, a pretexto de recolhimento da exação foi adiada em virtude de um programa de incentivos fiscais catarinense. Naquela oportunidade, decidiu o Supremo Tribunal Federal: os repasses da cota constitucionalmente devida aos municípios não podem sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal do âmbito estadual, limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. Evidentemente, a matéria não é exatamente igual, mas a razão de decidir naquele momento pode ser muito bem aplicada a esse caso. Ora, a causa discutida aqui é muito mais grave. Se no caso de Santa Catarina não era possível apenas postergar parte do repasse de valores do Fundo de Participação dos Municípios, aqui é mais grave. A União, de forma desautorizada, inconstitucional, limita ou diminui, reduz a base de cálculo do imposto que vai alimentar justamente o Fundo Constitucional dos Estados. Nesse ponto, importante, excelências, registrar que o entendimento é que, seja por uma dedução definitiva, como o caso dos autos, seja por apenas uma retenção provisória, como no caso catarinense, a arrecadação de tributária constitucionalmente destinada ao Fundo de Participação do Estado não pode sofrer qualquer espécie de limitação ou condição por parte da União. A União alega, inclusive, que é possível essa espécie de retenção e diminuição da base de cálculo pela natureza jurídica dada essa contribuição ao PIN pro terra, alegando ser incentivos fiscais. E aí reside outro ponto de discordância do Estado de Sergipe, na medida em que entende que tais contribuições, na realidade, não configuram incentivos fiscais. Ora, o ponto nodal que caracteriza o fato de ser um incentivo fiscal é que esses benefícios são sempre dirigidos em favor dos contribuintes ou terceiros. Podemos citar o exemplo recente do IPI, onde o governo, a União Federal, ou em forma de incentivo fiscal, extra-fiscalidade, determinou a redução das alíquotas do imposto de produto IPI. Evidentemente, o principal direcionado beneficiado dessa medida de incentivo fiscal não foi a União, foram os contribuintes. Em uma segunda medida, os produtores de bens manufaturados. No caso, o do IPI foram os consumidores. Em seguida, os produtores. Apenas de forma indireta, na manutenção da atividade produtiva, ou mesmo do consumo no país, é que a União poderia ser, de forma indireta, beneficiada, nunca diretamente. Não é o que ocorre no caso presente. O PIN foi criado no Decreto-Lei 1106, com a finalidade de financiar obras públicas de infraestrutura nas áreas de atuação da SUDEN e da SUDAM. Todos os recursos, dentre os quais aqueles que a União destaca, da base de cálculo do Fundo de Participação, que nós reclamamos,
para aplicar nesses programas são regidos pelo seguinte dispositivo. Aspas, parágrafo 1º do artigo 1º, parágrafo 1 do artigo 1º do Decreto-Lei 1106. Os recursos do Programa de Integração, do Programa de Integração Nacional, PIN, serão creditados como receitas da União, em conta especial do Banco do Brasil. Já o artigo 5º desse mesmo decreto prevê que o total da importância deduzida do imposto de renda, pessoa jurídica, 30% serão destinados diretamente na conta do PIN, do programa, permanecendo os restantes 70% para a utilização na forma prevista na legislação em vigor. Em outras palavras, 70% da arrecadação para o PIN, daí, é destinado ao Tesouro Nacional para gastar como bem lhe aprouver, dentro da legislação. Essas alíquotas, 30 e 70, foram posteriormente alteradas por decretos posteriores, mas a sua essência permaneceu. O decreto-lei que rege o Proterra também rege a matéria da mesma coisa, da mesma forma. Ambos, os decretos-lei 1106 e o que rege o PIN e o 1179 que rege o Proterra, afirmam no artigo 6º, por exemplo, expressamente determinam que, aspas, os recursos que tratam do presente artigo serão depositados como receita da União. Ou seja, o total das importâncias deduzido do imposto de renda para aplicação das pessoas jurídicas, para aplicação desses incentivos, ditos incentivos fiscais, a lei que os criou determina a dedução de 40% e depois 40% para esses programas. O restante vai diretamente aos cofres do Tesouro Nacional, em conta específica no Banco do Brasil. São, portanto, receitas. Dos recursos que as empresas optam, e é verdade, optam para destinar o PIN Proterra, quando o pagamento do imposto de renda, boa parte convola, sim, receita da União, para ser aplicada em gastos próprios que, de maneira nenhuma, se confundem com incentivos fiscais. Ou seja, grande parcela dos valores que são descontados da base de cálculo dos estados, por dedução do imposto de renda pessoa jurídica, são destinados à manutenção, gastos correntes da União, na manutenção, inclusive, dessas entidades, Sudam e Sudene. O que não pode, o que eu não entendo, o Estado de Sergipe, é que esse mecanismo, os artifícios contábeis criados pela Secretaria do Tesouro Nacional para deduzir da base de cálculo do Fundo de Participação dos Estados, causando prejuízos a todos os estados e municípios, não possam prevalecer. Porque, na realidade, desmistifica a ideia de natureza jurídica de incentivos fiscais, justamente porque boa parte desses valores são destinados para a própria União. Ela deduz da base de cálculo do imposto de renda, diminui a fundo de participação dos estados e utiliza boa parte desses valores para suas despesas com essas entidades. Portanto, Excelências, o Estado de Sergipe reitera o pedido de procedência total dos pedidos encartados na inicial. Muito obrigado. Palavra eminente, relator. Palavra. Presidente, o conflito de interesses envolve receita compartilhada. Consoante dispõe o artigo 159, inciso 1, alínea A da Carta Federal, a União entregará ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal 21,5% do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. Vê-se que a premissa do mencionado preceito é única. Da arrecadação dos aludidos impostos, tal como previsto no figurino constitucional e legal específico, a divisão destinando-se aos estados a percentagem de 21 inteiros e 5 décimos. Sob pena de esvaziamento do que estabelecido no diploma maior, as balizas a serem respeitadas estão bem definidas e dizem respeito, repito, à regência dos tributos, não se podendo considerar políticas outras norteadas pelo interesse da União. Mostra-se sintomático que o parágrafo 1º do citado artigo da Carta de 1988 discipline o cálculo a se fazer e de forma exaustiva,
disponha sobre exclusão de certa parcela ligada à técnica de arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza. É que a cota parte, alusiva ao desconto na fonte, referentemente a servidores dos estados e do Distrito Federal, artigo 157, inciso 1, e dos municípios, artigo 158, inciso 1, porque procedido pelas próprias unidades da federação, não entra em tal cálculo. É a exclusão constitucional, a única exclusão constitucional. Em síntese, e digo isso no voto, a única possibilidade de desconto, agasalhada constitucionalmente, concerne a essas parcelas, não cabendo admitir o aditamento à carta mediante legislação ordinária, para chegar-se a subtrações diversas, esvaziando-se o objetivo da norma, que outro não é, senão a transferência do que é arrecadado pela União no percentual referido, com imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. A consideração de outras parcelas para desconto pressupõe emenda constitucional à carta, como veio a ocorrer quanto ao Fundo Social de Emergência, instituído por meio da Emenda Constitucional de Revisão número 1. Assim, o que é arrecadado pela União, mediante sistema conducente à diminuição do que devido, a título de imposto sobre a renda, presentes os programas PIM e Proterra, destinados a financiar despesas públicas, não pode, sob o ângulo negativo, ser distribuído entre os estados. Vale frisar por oportuno que em jogo estão programas federais e não estaduais. O primeiro, PIM, para financiar o plano de obras de infraestrutura nas áreas de atuação da Sudene e da Sudã, promovendo a integração dessas áreas à economia nacional. O segundo, Proterra, tem como objetivo a redistribuição de terras e o estímulo à agroindústria do Norte e do Nordeste. Ressalto mais uma vez o resultado das incidências. Altera-se, em última análise, a rubrica, em termos de receita, do que devido pelas pessoas jurídicas a título de imposto sobre a renda, vindo-se a fatiar o bolo, com subtração de parcela a ser alvo de compartilhamento. A entender-se de forma diversa, ficará aberta a porta, aqui ao sabor de certa política governamental, venha a União a esvaziar o preceito do artigo 159, inciso 1, alineado da Constituição Federal, bem como outros que versem a partilha do que é arrecadado a título de tributo. A situação retratada neste processo é mais favorável do que é enfrentada há pouco pelo plenário, no julgamento do recurso extraordinário 572-762, dígito 9, Santa Catarina. A uma só voz, o colegiado, presente o voto condutor do julgamento do ministro Ricardo Lewandowski, e dele não participei, assentou que, relativamente à participação dos municípios, alusiva ao que é arrecadado a título de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, não cabe ao Estado a submissão à política implementada e que, na espécie, dizia respeito, como ressaltado da tribuna pelo procurador do Estado de Sergipe, dizia respeito não à subtração de valores para destinos diversos, mas a simples projeção do que devido no tempo do que devido pelos contribuintes.
Na ementa formalizada, ficou registrado: o repasse da cota constitucionalmente devida aos municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. O enfoque se mostra apropriado no que, por meio dos programas PIN e Proterra, a União, procedendo mediante diplomas que não têm envergadura constitucional, acabou por solapar, por diminuir o valor que deveria ser considerado para efeito da divisão imposta pela Carta Federal. Ante o quadro, julgo procedente o pedido formulado pelo Estado de Sergipe, condenando a União às diferenças devidas a serem apuradas em liquidação de sentença. Observem o prazo prescricional de 5 anos, considerada a data do ajuizamento da ação, 1º de dezembro de 2004, é o meu voto. Presidente relator, portanto, julga procedente a ação. Ministro Menezes de Direito. Senhor presidente, eu ouvi o voto do ministro Marco Aurélio, que, com base no artigo 159, 1, letra A, entende, Sua Excelência, que não pode haver qualquer tipo de dedução diante do comando constitucional explícito, como Sua Excelência pôs com toda claridade. O que me preocupa aqui, na realidade, veio ao ministro Marco Aurélio, é que essa receita, ela é uma receita dedutiva com relação à arrecadação do imposto de renda, porque ela decorre de uma opção individual do contribuinte e, por isso, ela deixa de entrar especificamente como receita vinculada. Ora, se esse sistema que foi adotado é o sistema que está sendo em prática, a minha convicção me leva a entender que ela, de fato, não pode deixar de ser deduzida da base de cálculo para a contribuição que será repassada aos estados. O Ministério Público, no parecer que foi elaborado pelo Dr. Antônio Fernandes, deixou muito claro essa perspectiva. Ou seja, ela entra efetivamente como receita bruta, mas decorrente de uma opção do contribuinte na hora de pagar o imposto de renda, seja para este ou para aquele programa. Então, por essa razão é que eu peço venha ao eminente ministro Marco Aurélio, mas julgo improcedente a ação. Presidente, longe de mim retrucar o voto divergente, apenas desejo prestar 2 esclarecimentos ao plenário. O primeiro, a Constituição Federal é exaustiva quanto ao que pode ser subtraído do que recolhido a título de imposto de renda. O segundo aspecto é que, no caso, eu não posso sequer sujeitar o valor a ser partilhado a uma opção dada pelo poder central aos contribuintes. É uma espécie de cortesia com chapéu alheio. Ressalto mais um dado, é que, na verdade, há um ônus para o contribuinte. Ao invés dele recolher sob a rubrica Imposto sobre a Renda, ele recolhe sob as rubricas Programas, a que me referi, PIN e Proterra. Ou seja, acaba a União cumprimentando com o chapéu alheio, já que esses programas são federais, aditando a Carta da República mediante legislação ordinária. O Fundo de Emergência foi criado, mas por emenda constitucional. No caso enfrentado pelo Pleno, e eu não estive presente à assentada sessão, nós tivemos a glosa de uma situação que eu diria menos favorável do que para o recorrente, do que a situação deste processo, em que o Estado de Santa Catarina, mediante uma política fiscal, apenas projetava no tempo o que deveria ser recolhido pelos contribuintes. E mesmo assim o Supremo disse não,
não pode ser imposto aos municípios essa política estadual. No caso concreto, dá-se a subtração, como ressaltei, e dá-se a subtração em certa percentagem. Admitir-se essa subtração, se poderia conceber até o aumento dessa porcentagem, prejudicando, portanto, o rateio que a Carta da República quer, que é o rateio do que é recolhido, gênero, a título de imposto de renda. Não vou falar sobre imposto sobre produtos industrializados, que não está em jogo, né? Recolhido pela União. E aí a carta, como eu disse, ela é exaustiva no que apenas a exclui quanto ao imposto que seria devido pela União, o que é retido na fonte por unidades federadas e municípios. Não posso, presidente, conceber que nossa Carta da República seja uma carta flexível, a ponto de vir a ser alterada pelo legislador comum. Não posso conceber que o sistema fique capenga no que o Supremo glosou a situação de Santa Catarina e não viria glosar esta situação. Não posso conceber que se torne algo sujeito à variação o que é previsto com todas as letras e em bom vernáculo, com balizas próprias, pela própria Constituição. Daí, mesmo não tendo participado do julgamento anterior, que foi unânime, né? Esse aqui estivesse, discreparia do que normalmente ocorre, porque não seria voto vencido, né? Não posso, né, entender que tenhamos um enfoque diferente nessa espécie. Senhor presidente, eu queria agradecer imensamente os esclarecimentos que o eminente ministro Marco Aurélio presta à Corte, esclarecimentos sempre muito preciosos. Mas eu quero pedir, venha a Sua Excelência para insistir no voto que acabei de proferir. É que a Constituição da República, pelo menos é a minha compreensão, faz referência específica a que essa repartição se dá com a arrecadação do imposto de renda. E eu estou entendendo, senhor presidente, que não existe arrecadação do imposto de renda quando o imposto de renda é arrecadado com uma opção posta ao contribuinte. E é a compreensão que eu tenho com relação à disciplina constitucional que está posta. Como eu estou entendendo que essa é a posição que convém à minha interpretação da Constituição, porque o artigo 159 faz referência à repartição do imposto de renda, e com esta arrecadação que é feita para o PIN e para o Proterra, é uma opção do contribuinte que, portanto, não faz parte da arrecadação do imposto sobre a renda, evidentemente que ela deve ser deduzida para o repasse a ser feito aos Estados. Mas, de todos os modos, como sempre faço, agradeço ao eminente ministro Marco Aurélio os esclarecimentos que prestou e reitero o meu voto pela improcedência da ação. Ministra Câmara Lúcia. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro Menezes Direito para acompanhar o ministro relator. Também acho, como ele bem pôs no seu brilhante voto, que aqui nós teríamos uma questão que é realmente a questão federativa, porque não adianta dar autonomia política se não se tem as condições previstas na Constituição com que o ente federado pode contar e saber com que ele vai trabalhar. Ora, se o constituinte pode, como bem alertou o ministro Menezes Direito, com o que se refere ao imposto de renda, fazer com que haja uma diminuição disso aqui, eu tenho depois uma partilha também a menor. Eu acho que a interpretação do ministro Marco Aurélio é que se compatibiliza, pedindo vênia, do ministro Menezes Direito. Simplesmente recolher sob idêntica nomenclatura e destinar os valores a esses fundos. Sim. Não? Sim. E, portanto, eu estou acompanhando o ministro relator para julgar procedente a ação, senhor presidente. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao ministro Menezes Direito
para manter-me fiel a que propus ao plenário no RE 572-762 de Santa Catarina, em que aquele Estado, simplesmente com base no fato de ter instituído um programa de desenvolvimento local, diferiu a entrega de parcelas do Fundo de Participação dos Municípios aos entes locais. A Corte, então, à unanimidade, sufragando o meu entendimento, concluiu que isto afrontava a Constituição, e eu tive, inclusive, a oportunidade de sugerir à Corte a adoção de uma súmula vinculante, que foi, de certa maneira, pré-aprovada, e que apresentava, então, o seguinte enunciado, ainda sujeito a exame posterior da Corte definitivo: a retenção de parcela do ICMS pertencente aos municípios, mediante lei estadual que concede incentivos fiscais a particulares, afronta a Constituição. Além, então, daquele precedente que foi votado na ocasião, que é o RE 572-762 de Santa Catarina, eu fiz menção a vários outros precedentes em que a Corte também agasalhou o mesmo entendimento, o RE 48-2067, o RE 485541, o RE 485553, o RE 499656, o RE 4822067, dentre outros, inclusive o MADI, medida cautelar 2405 do Rio Grande do Sul. Eu estou entendendo também, com a devida vênia, assim como o eminente relator, que os programas PIN e Proterra foram introduzidos no mundo jurídico mediante normas infraconstitucionais, diminuindo o valor a ser recebido pelos estados mediante o Fundo de Participação dos Estados, que está previsto no artigo 159.1A da Carta Magna. Portanto, eu acompanho o eminente relator, dando pela procedência da ação. É o meu voto. Ministro Eros. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao ministro Marco Aurélio e aos que o acompanharam para seguir o voto divergente do ministro Menezes Direito. A Constituição é clara, ela diz que será entregue ao fundo uma parcela do produto da arrecadação. No caso, não há incidência do percentual sobre o imposto, mas sim sobre o produto da arrecadação. A tese de que a União não poderia desenvolver programas de incentivo, porque com isso comprometeria a autonomia do Estado, prova demais, porque ela acaba comprometendo a autonomia da própria União. Acaba comprometendo a autonomia da própria União. De resto, o titular da competência tributária é a União. E a União está vinculada pelo dever-poder, inclusive, de desenvolver as suas políticas de incentivo regional e setorial, que são indispensáveis para que se realize aqueles objetivos contemplados pelo artigo 3º da Constituição, que a vinculam. Eu insistiria em afirmar que estados e municípios detêm uma mera expectativa de participar no produto da arrecadação. E, por essa razão, eu peço vênia. Esse é um tema que, de certa forma, eu me entusiasmo, porque houve um tempo na minha carreira acadêmica, houve um momento que eu quase preparei uma tese de livre docência justamente sobre esse tema de participação dos estados e municípios na receita tributária, mas eu não vou amassá-los com isso. Queria só afirmar bem a minha posição. Aqui o que há é uma expectativa de participação no produto da arrecadação. Não é? De modo que, com essa explicação breve, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, eu acompanho o ministro Menezes Direito. Ministro Carlos Senhor Brito. presidente, é a minha vez de pedir vênia, mas ao ministro Menezes Direito.
eu vou perfilhar o entendimento do ministro Marco Aurélio, dizendo com Sua Excelência que o artigo 159 da Constituição revela uma vontade, para mim, objetivamente clara. Filho de Sergipe. Não, isso não afeta por nenhum modo a minha decisão, o meu raciocínio. Eu não arguirei a suspeição. Pois é. Quantas vezes já votei contra postulações, né, do Estado de Sergipe? Né? Mas o fato é que a União, no artigo 159, cuidou de um tema sensível, que está na base do equilíbrio, da convivência equilibrada das pessoas federadas. E o nível de detalhamento a que chegou a Constituição ao cuidar desse rateio exprime, né, a sua vontade clara de não deixar que a vontade legislativa da União se superponha a esse regime jurídico constitucional do rateio. E é claro que esse bloqueio à vontade legislativa ordinária da União é de operar assim, quando a União o faça de modo claro, ostensivo, direto, ou quando haja obliquamente, esconsamente, né? por uma legislação que me parece meio, com todo respeito, prestidigitadora. Há um trabalho aqui de prestidigitação ao se desencartar da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza a parcela arrecadada por efeito de opção de determinadas empresas a título de incentivo no âmbito do programa do PIN e do Proterra. Como disse muito bem a ministra Carmen Lúcia, aliás, o ministro Lewandowski também, não há que se falar em autonomia política de qualquer dos entes federados sem esse suporte, sem essa base de receita própria. E a Constituição é tão, me parece também, com todo respeito, tão clara nisso, tão cuidadosa em não possibilitar ao ente central uma apropriação de receitas por ela a Constituição destinadas aos estados e municípios, que no parágrafo 1º, ministro, eu acho que Vossa Excelência citou, não estou bem lembrado, do artigo 159, há como que uma explicitação, não é? De que não se... o 158 quanto aos municípios. Diz, para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1º, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Quer dizer, até nisso a Constituição foi cuidadosa ao traçar o regime jurídico do rateio desse tipo de receita. Eu, portanto, renovo minhas homenagens ao ministro Carlos Alberto Direito, que inaugurou a divergência, porém, cravo o meu entendimento na direção do voto, e o ministro Eros Grau, também peço vênia, porque Sua Excelência, eu estava a me esquecer, também acompanhou a divergência. Então, eu cravo meu entendimento na direção do voto do ministro relator e julgo procedente a ação. Ministra Helen Grace. Senhor presidente, Tem razão. Eu me inclino, neste caso, a acompanhar o eminente relator, ministro Marco Aurélio, com vênia dos colegas que divergem, tudo por levar em consideração o princípio basilar do federalismo e considerar que nenhuma das esferas da federação pode impor às demais os custos, as consequências das suas renúncias fiscais. Isso mesmo o tribunal fixou ainda no ano passado, em razão do precedente no RE 572/762, de lavra do ministro Ricardo Lewandowski. A autonomia política dos entes federados, senhor presidente, isso foi bem expresso no voto do ministro relator, também pelo ministro Carlos Brito. Essa autonomia política não é uma autonomia meramente nominal. Ela precisa ter uma concretude, ela precisa consolidar-se em bases, inclusive, orçamentárias. E, no caso, parece-me
acompanhando o relator, que há uma interferência no sistema constitucional de repartição das receitas tributárias. E eu levo ainda em consideração uma característica muito particular destes fundos, que está no fato de que uma boa parte do seu conteúdo, na realidade, fica inteiramente à disposição do Tesouro Nacional como receita a ser utilizada pelo governo como melhor lhe parecer. Então, esse é um outro forte argumento. No entanto, presidente, eu vejo que há presentes nos autos argumentos ponderáveis. Inicialmente, eles foram adiantados pela Procuradoria-Geral da República e, nesta assentada, pelos eminentes ministros que divergem do relator, ministro Eros Grau, ministro Menezes Direito, que inaugurou a divergência. E eu creio que a matéria é de extrema gravidade, ela envolve todos os estados da federação e os municípios, e eu gostaria de melhor meditar, embora a minha tendência inicial seja a de acompanhar o relator, eu gostaria de pedir vista dos autos. Portanto, após o voto do eminente relator, que foi acompanhado pelo ministro Lewandowski, ministro Carlos Brito, da divergência instalada a partir do voto do ministro Carlos Alberto Direito, seguido pelo ministro Eros Grau, pediu vista a ministra Ellen Grace. Senhores ministros, vamos fazer uma pequena pausa, em seguida nós retomamos o trabalho.